Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. O Nossa Vozcast de maio está especial, em homenagem ao Dia das Mães. Neste episódio, nós vamos conversar com a Estela Azulay. Ela que é uma profissional multifacetada, com sólida formação acadêmica e uma trajetória inspiradora. Estela é jornalista formada pela Faculdade Casper Libero, certificada por Harvard em Psicologia Positiva e possui formação em Neurociência Comportamental pela Faculdade Belas Artes. Além de sua atuação como educadora parental, coach de vida e carreira, ela também é escritora, palestrante e fundadora do projeto Estela Azulay Só para Mulheres, um espaço voltado à mentoria e ao encorajamento feminino. Mãe de 4 filhos e madrasta de 2, Estela vai compartilhar conosco nesse bate-papo envolvente como tem sido possível equilibrar os papéis de mãe, esposa e profissional, enfrentando os desafios do dia a dia com leveza, coragem e propósito. E em breve também a Estela vai lançar o seu livro A Coragem para Ser uma Mulher Feliz, uma obra que promete inspirar ainda mais mulheres que se reconectarem com os seus sonhos e com a sua força interior. Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Vozcast, mais uma vez, né? Lá em 2020 a gente conversou e agora a gente conversa de novo. Renata, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que a gente tenha aí tenho certeza que a gente vai ter uma conversa gostosa e já estou esperando o próximo convite, hein? Estela, conta pra gente a sua trajetória profissional. Como é que surgiu o seu interesse pelo empreendedorismo? Bom, eu sou jornalista, minha primeira formação. Eu trabalhei em emissoras como SBT, TV Record por muitos anos, fui repórter. Depois disso, eu fui morar em Jerusalém, em Israel, por 4 anos, onde eu fui correspondente pelo SBT nessa época. Foi quando eu casei e tive minha primeira filha. Eu estava longe da minha família e foi muito difícil. Então eu decidi, numa visita ao Brasil, ela com 3 meses, eu decidi ficar aqui no Brasil. E voltei ao mercado de trabalho aqui no Brasil, quando a minha filha mais velha, o mercado de trabalho tradicional, né? Quando a minha filha mais velha estava com 3 anos e a mais nova com 1. Até então eu estava fazendo aulas e cursos na minha casa, para pessoas que vinham em casa, enfim. Mas eu precisava trabalhar, né, complementar a renda, e foi muito difícil porque eu estava acostumada, eu mesma, a cuidar delas, né? Apesar delas, a maior já ir para a escolinha, enfim. E eu consegui uma pessoa para me ajudar, ficar em casa enquanto eu ia para o trabalho era perto de casa, mas tinha que cumprir os horários, enfim. E foi nessa loucura toda também dos horários do meu ex-marido, que é pai dos meus filhos, né? Eu sou casada pela 2ª vez, eu tive 4 filhos com o meu primeiro marido. Eu falei, vamos empreender, porque eu prefiro a dor do empreendedorismo e poder montar os meus horários e poder pegar meus filhos na escola, enfim. Eu queria essa vantagem de poder ser dona do meu tempo. O preço é alto, né? Ser empreendedor, empreender no Brasil não é uma coisa fácil, é bem difícil, tem que ter muito perfil para isso. Coragem, paciência, muita autoconfiança, resiliência, determinação. Mas desde que eu comecei a empreender, eu realmente tomei gosto, empreendi um projeto de 10 anos com meu ex-marido, onde a gente ministrava palestra e cursos. Depois empreendi meu escritório de desenvolvimento humano por muitos anos, onde eu atendi pessoas, empresários, executivos, mulheres, adolescentes e também empresas familiares. E depois disso, com outras formações, fui aumentando ainda mais meu empreendedorismo. Mais recentemente, empreendi com meu atual marido, a Juntos Educação Parental, que é uma empresa
que apoia os pais na educação dos filhos. E esse ano eu resolvi reabrir meu escritório, mas dessa vez focado só em mulheres. Então eu empreendi agora o Estela Azulay só para mulheres, que é um projeto que inclui atendimentos, mentorias para mulheres, presencial, online, palestras, workshops e um livro que eu vou lançar ainda esse ano. Olha quanta coisa, né? Olha, você morou em Israel, que experiência bacana, né? E qual foi o momento da sua vida que a maternidade chegou? Como foi esse encontro dos papéis de mãe e profissional? Então, a maternidade, ela chegou para mim enquanto eu morava fora. Eu tinha 29 anos, eu era super carreirista, não tinha ideia do que significava ter um bebê recém-nascido em casa. E foi um choque muito grande para mim, realmente, conciliar as duas atividades, porque na época eu estava sozinha e me vi ali sem uma rede de apoio para poder trabalhar e cuidar da minha filha. Depois eu tive mais 3 filhos e nunca parei de trabalhar. Inclusive, os meus outros 3 filhos nasceram enquanto eu empreendi, né? Eu estava empreendendo, então eu era dona do meu negócio, e meu negócio dependia 100% de mim. Mas eu sempre senti que, para mim, era muito importante trabalhar. E para os meus filhos, até mesmo para a relação que eu estava construindo com eles, porque eu sou uma pessoa que me sinto realizada, muito realizada no trabalho. A maternidade me realiza, mas ela não me completa totalmente. Eu sinto que eu preciso oferecer algo mais para a sociedade. Então, era uma coisa que eu não queria abrir mão. E fez muito bem também para os meus filhos, porque eu sempre digo nas minhas palestras, para mulheres principalmente, né, que trabalham o dia todo, deixam os filhos em casa ou em creches, às vezes voltam com aquela culpa, né, de não estar participando integralmente do dia dos filhos e tudo mais. Mas eu sempre digo que é muito mais importante para os filhos do que qualquer coisa ter uma mãe feliz, uma mãe realizada. Então não adianta você ter disponibilidade de tempo, estar disponível o dia todo e ficar exausta, cansada, com raiva de estar ali presa àquela atividade única. Então, para mim, assim, foi uma experiência de muito amadurecimento, de precisar de ajuda e de admitir que eu preciso de ajuda e pedir ajuda. Isso também é muito importante quando você trabalha e é mãe. Saber delegar, saber pedir ajuda quando você precisa. E foi assim que eu consegui administrar os papéis de mãe e profissional durante todo esse período e até hoje, né? Os filhos crescem, mas continuam sendo filhos. Eu tenho 4 filhos, uma de 25 hoje, ela mora em Londres, uma de 23, que mora aqui comigo em casa. Eu tenho um de 20, que vai fazer 21, está na faculdade, e tem um de 16, que está aí na reta final do ensino médio. E a maternidade é para sempre, né? E o trabalho para mim também. E nessa rotina intensa, Estela, quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Ainda contando as demandas da maternidade. Bom, os principais desafios que eu enfrentei mesmo quando você é gestora e um projeto, alguma coisa depende de você, por mais que você seja dona do seu tempo, existem momentos ou projetos ou compromissos cruciais que você não pode desmarcar de jeito nenhum, porque tem muita gente dependendo de você. Então, muitas vezes eu senti essa dor de ter que abrir mão, delegar um cuidado a mais dos meus filhos, que eu sei como mãe eu queria muito estar lá, e não poder por conta dessa demanda dessa rotina intensa de gestora. E claro que em dado momento da minha vida eu sofri um burnout, obviamente, e tive que desacelerar bastante e começar a reequilibrar tudo de novo na minha vida.
Estela, existe algum momento marcante em que você teve que escolher entre um compromisso profissional e um momento importante com seus filhos? E se teve, como que você lidou com isso? Não teve um momento marcante que eu me lembre, assim, que eu tive que escolher entre um compromisso profissional e um momento importante com os meus filhos. Porque várias vezes isso aconteceu, talvez não no máximo, assim, quer dizer, uma formatura de um filho, esse tipo de coisa que tem previsibilidade, né? Eu sempre me programei. E graças a Deus, assim, emergências graves eu nunca tive, assim, muito com os meus filhos. E quando tive, eu estava disponível. Mas talvez no impacto um pouco menos intenso que isso, foram várias vezes em que eu tive que lidar com essa escolha, né? E ela não é uma escolha fácil, nunca foi. Mas hoje eu vejo, né, que eles cresceram, estão aí inteiros, e que o diálogo ajuda muito, talvez, a curar traumas que a gente nem sabe que tenham ficado, porque, afinal de contas, quem não tem traumas nessa vida, né? Agora, uma coisa que a gente ouve muito falar é sobre a tal da culpa materna. Eu queria saber de você se, ao longo dos anos, o que você aprendeu sobre a culpa materna? Ela ainda te visita de vez em quando? Como é que acontece? Nossa, a culpa materna é o maior vilão na educação de filhos, né? Porque a gente sente culpa por tudo e a culpa vai minando a nossa autoestima, vai minando a nossa capacidade de se posicionar como educadores e realmente é muito difícil a pessoa sozinha conseguir eliminar essa culpa. Então, é um exercício que ela precisa praticar com ferramentas específicas para não deixar que a culpa ocupe o lugar do educador que essa pessoa precisa ser. Por quê? Porque uma mãe com culpa pode mimar demais um filho, uma mãe com culpa pode se sentir uma coitada, uma mãe com culpa pode achar que os filhos são coitados, por N motivos que, na verdade, não os fazem coitados, né? Ao contrário, vão fazer com que eles amadureçam, cresçam, desenvolvam resiliência. Então, a culpa, para mim, é um trabalho eterno que a mãe precisa fazer, os pais em geral, mas a mãe principalmente, né? Porque a mãe sempre acha que a responsabilidade dela é maior, né? De saber que nós criamos os filhos para eles aprenderem a viver sem a gente e não dependentes da gente. Estela, eu imagino que hoje você tem algumas estratégias, né? Quais são as estratégias que você adotou para tentar equilibrar sua vida pessoal, familiar e profissional? Hoje, do alto dos meus 54 anos, com os meus filhos nessa idade, aprendi muita coisa sobre essa questão de equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional. E para isso eu tive que aprender a falar muitos nãos. A colocar limites em todos esses ambientes, no ambiente pessoal, familiar e profissional. E saber priorizar, entender o que exige realmente prioridade naquele momento e através dessa medida, através dessa consciência, saber escolher, né, para que minimizando perdas, entendendo quem precisa, o que precisa mais de você nessa hora, e falo para vocês que, como mãe e mulher, eu digo que o mais importante é a gente se colocar em primeiro lugar. E normalmente a mãe e mulher, ela tem a tendência de se colocar em último lugar. E isso não está certo. Isso aqui dá uma palestra inteira, eu poderia ficar falando disso horas a fio, mas o primeiro aprendizado sobre equilibrar tudo isso é aprender a se priorizar antes de mais nada. A gente está sempre falando também da tal da rede de apoio, né? E isso, independente de classe social, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Aquela mulher que trabalha, que tem os seus filhos, tem sua casa. E eu queria saber de você que tipo de rede de apoio fez ou faz diferença na sua jornada como mãe e empresária. Rede de apoio, ela é importante, gente, na jornada de qualquer mãe, de qualquer empresária, de qualquer pessoa. E de nós mulheres, muito, muito importante. Eu, graças a Deus, desde que vim morar no Brasil, ficar perto dos meus pais, eles foram muito presentes, me ajudaram muito com os meus filhos. Eu tive uma parceira na minha casa
que trabalha comigo, que é minha assistente, que é a Gilmara, que me ajudou. Sem ela, acho que eu não teria construído o que eu construí, com certeza. E muita conversa com profissionais, muito conteúdo que eu, como jornalista, né, muito curiosa, sempre busquei aprendizado, conteúdos que me educassem para que eu pudesse lidar com todas lidar com esses desafios, né, nessa jornada de mãe empresária. Então, acho que toda a rede de apoio que seja de confiança, ela é muito importante. E tem alguma coisa que você acredita que a maternidade te ensinou e que também te fortaleceu como líder? Certamente, quando eu me tornei mãe, eu me desenvolvi como líder, como gestora, como empreendedora, porque você, como mãe, é obrigada a desenvolver algumas habilidades, né, ao longo da jornada, que vai te desenvolvendo como pessoa. Então, por exemplo, quando você aprende a ter paciência, aprende a escutar, aprende a se comunicar melhor, aprende a criar um clima de hierarquia dentro de casa com respeito, com firmeza, com gentileza, tudo isso te desenvolve num patamar muito potente para você utilizar as habilidades fora de casa, principalmente no seu ambiente de trabalho. Quais são os conselhos que você daria para outras mulheres que desejam empreender ou de repente aceitar um novo desafio profissional, mas tem receio por causa da maternidade? Meu principal conselho é: escute a sua intuição, acredite em você e vá em frente com coragem. Se você percebe que você tem vocação, tem talento e que é o que você deseja fazer na sua vida, porque se você fizer isso, seus filhos vão se espelhar em você, eles vão ver você lutando, batalhando e sendo feliz e conquistando, porque apesar de muita coisa dar errado antes de dar certo, gente, e muita coisa dar errado antes de dar certo, eu falo porque, meu Deus, o fundo do poço foi um lugar que eu já visitei várias vezes na minha vida. Os filhos, se você é transparente com eles, eles vão compreender e vai fazer um bem enorme para eles participarem da vida real, do que é uma rotina de verdade, do que é a batalha de uma mãe, e valorizar isso. Então, não tenham medo de empreender por conta da maternidade. É algo que vai fazer você crescer e vai fazer os seus filhos crescerem também. Estela, eu sei que você tem passado um momento difícil, né? Com a perda dos seus pais, mas o Dia das Mães está aí. E eu quero saber o que representa essa data para você hoje e como que você vai comemorar. Bom, nessa pergunta eu preciso dizer que é um momento triste esse ano para mim, porque eu perdi minha mãe em julho do ano passado de uma forma muito repentina. Na verdade, eu perdi meus pais, eles entubaram com uma diferença de 3 dias, um nem soube do outro. E minha mãe faleceu em julho, meados de julho, meu pai faleceu em comecinho de setembro. E vai ser o primeiro Dia das Mães que eu vou estar sem ela. Mas depois que minha mãe morreu e eu deixei de exercer o papel de filha, né, eu já não sou mais filha de ninguém, eu me sinto muito mais mãe hoje, né, e quero passar o Dia das Mães colada nos meus filhos, colada na família, aproveitando cada segundo, porque ninguém é eterno, ninguém é para sempre, e o Dia das Mães, ele deveria ser celebrado todos os dias, mas por que não ter um dia especial em que você possa tornar esse dia ainda mais inesquecível e representativo para os seus filhos? Então, vou estar aí, junto deles e junto da minha grande família. Olha quanta coisa a gente aprendeu com você aqui nesse bate-papo, mas tem algo chegando aí, né? Que é o seu novo livro, A Coragem para Ser uma Mulher Feliz. Conta pra gente o que você puder contar, né? O que a gente pode esperar desse livro? Bom, o meu livro, que eu pretendo lançar ainda esse ano, se Deus quiser, A Coragem para Ser uma Mulher Feliz, ele já está pronto, eu estou só na última revisão dele. Ele é um livro autobiográfico, eu conto toda a minha trajetória,
como profissional, como mãe, como várias vezes eu recomecei na minha vida, descobertas e redescobertas que eu fiz, vários caminhos que eu escolhi em detrimento de outros. Então, enfim, entra aí muita coisa, muitas mudanças que eu fiz na minha vida, que eu espero que vai inspirar muitas mulheres, que vai trazer coragem para muitas mulheres. Eu não quero dar spoiler agora, porque senão a editora que foi editar meu livro me mata, mas assim que sair, eu tenho certeza, me sigam nas minhas redes sociais, @EstelaAzulay, meu Instagram, que vocês vão acompanhar todo o lançamento e vão poder comprar esse livro, que eu tenho certeza vai ser um livro de cabeceira para muitas mulheres e muitas mães. Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Vozcast. Com certeza você voltará. E para a gente encerrar, eu quero abrir um espaço para você deixar uma mensagem para outras mães que estão tentando o famoso dar conta de tudo, né? Qual a sua mensagem? Minha amiga, minha mensagem para você é: você não vai dar conta de tudo. Graças a Deus. Nós não somos perfeitas e admitirmos isso é muito importante, principalmente para os nossos filhos, que também não vão querer ser perfeitos para a gente, vendo que nós não precisamos nos mostrar perfeitas para eles. Então, acho que a minha grande mensagem é: invista no seu autoconhecimento, se conheça, se aceite, se ame, porque é isso que vai fazer com que você dê conta do que você precisa dar conta e entenda quem você é nesse mundo, qual sua missão e o que você precisa priorizar. Um beijo grande para todas as mulheres, para todas as mães, um feliz Dia das Mães e que seja um momento de muito amor, de muito carinho, muito respeito para todas. Essa foi a Estela Azulay, que está lançando o livro A Coragem para Ser uma Mulher Feliz. Eu queria agradecer o convite de vocês. Realmente falar sobre esse tema para mim é muito importante. Eu revisito a minha história e tenho certeza que consigo transmitir mensagens importantes para as pessoas que estão me ouvindo. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.